Olá, tudo bem? Nossa aula abordará um tema bastante importante e muito interessante. Falaremos sobre identidade nacional. O que vem a ser identidade nacional? Identidade, você com certeza sabe o que significa. Afinal, possui uma carteira de identidade. É um documento emitido pelos órgãos oficiais do nosso país que confere a você um caráter individual. Confere-lhe o quê? Um caráter de indivíduo numa sociedade muito mais complexa. Mas e identidade nacional? O que é essa identidade nacional? A identidade nacional, nós podemos entendê-la como sendo o conjunto de vários fatores. Por exemplo, a língua. Se você pensar, veremos que no nosso país, no Brasil, temos uma única língua, a língua portuguesa, que nos confere um certo elo, portanto, fazemos parte da nação brasileira. Entretanto, se você perceber bem, em cada região do Brasil, nós temos nuances diferentes, sotaques diferentes em relação à língua. Faça uma comparação entre um baiano, entre um cearense, entre um gaúcho, um catarinense da região que foi colonizada pelos açorianos, um paulista de uma cidade urbanizada, o carioca que vive na praia, enfim, tudo isso vai ter as suas variedades. Mas somos, portanto, brasileiros, falamos uma mesma língua. Também temos os costumes, os hábitos cotidianos que vão conferir a nós um senso de pertencimento a uma mesma unidade, a nossa unidade nacional. Nesse sentido, faço agora uma pergunta a você. O índio compõe essa noção de identidade nacional? Que tal refletirmos um pouco sobre essa questão? Afinal de contas, se já dissemos que os costumes, os hábitos, a língua é que vão nos identificar como pertencentes a uma nação, a uma unidade nacional, conferindo a nós, então, a identidade nacional, que tal pensarmos a respeito dos nativos, dos índios, dos tupis, que os europeus, os portugueses, no caso, encontraram em terras brasileiras há mais de 500 anos? Falavam eles a mesma língua? Tinham eles os mesmos costumes? É claro que não. E como é que tudo isso vai, com o passar do tempo, ao longo de vários séculos, se constituir como identidade nacional? Vejamos bem, quando os portugueses aqui chegaram, encontraram principalmente na costa litorânea do Brasil os índios tupi. Esses índios tupi, eles chamavam a terra de Pindorama. Os portugueses que aqui chegaram resolveram denominar de vários outros nomes. Por exemplo, Ilha de Vera Cruz. Com o passar do tempo, os nomes foram mudando até que se convencionou chamar essas terras na América do Sul de Brasil. Mas por que chamaram de Brasil? Aí nós temos também uma relação que normalmente é feita com a participação, com a presença desses nativos, dos índios. Afinal de contas, os índios que aqui foram encontrados, eles tinham por hábito se aproveitar do que a natureza fornecia. Os europeus que para cá vieram, eles tinham interesses que eram completamente diferentes dos índios. Por exemplo, os portugueses, assim como os espanhóis, os franceses, os holandeses, viviam na Europa um momento no qual prevalecia a lógica do sistema mercantilista. Esse sistema mercantilista fazia com que todos os interesses fossem voltados para a exploração de terras tropicais que pudessem oferecer recursos financeiros para as cortes europeias. Quando chegaram aqui, os portugueses se depararam com árvores que podiam fornecer um tipo de tintura que era muito apreciado pelo seu valor econômico lá na Europa. E os indígenas, os nativos, tiveram um papel fundamental na exploração dessa árvore, que era conhecida como pau-brasil. Da tora do pau-brasil era extraída uma tintura usada na Europa. E por isso os nativos foram aos poucos sendo chamados, conhecidos de brasileiros. Os Brasis que aparecem em tantos documentos da época, lá do século XVI, quando esses europeus aqui chegaram.
certo? Então, nesse sentido, nós vamos tentar pensar um pouquinho mais sobre a participação do índio na constituição da identidade nacional. Então, a coisa mais importante para os brasileiros, presta atenção, o mais importante é inventar o Brasil que nós queremos. Surgimos da confluência, do entrechoque, do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e com negros africanos. Somos uma cultura sincrética, um povo novo que, apesar de fruto da fusão de matrizes diferenciadas, se comporta como uma só gente, sem se apegar a nenhum passado. Estamos abertos para o futuro. Como você pôde observar, nesse trecho do documentário O Povo Brasileiro, baseado na obra do antropólogo Darcy Ribeiro, nós temos uma visão do indígena. O indígena que aqui foi encontrado. O índio que fazia parte, que ocupava todas as terras brasileiras e que de repente foi afastado da sua terra, da sua casa, pelo colonizador, pelo explorador, pelo conquistador europeu. Qual é a participação desse índio? Segundo o que o Darcy Ribeiro estrutura na sua obra O Povo Brasileiro, o brasileiro não é um único povo. O povo brasileiro é fruto da reunião de vários povos. E um desses povos, ou alguns desses povos, são justamente os índios. Mas também é bastante conveniente que a gente tente entender como o índio percebe a história pela qual o Brasil se constituiu. Será que o índio, ele se considera integrante desse processo histórico, dessa apropriação do território do qual ele era o legítimo proprietário por os recém-chegados europeus? Como fica essa questão? No início do chamado descobrimento, os povos daqui eram chamados negros por não serem brancos como os portugueses, franceses, holandeses e espanhóis que aqui transitavam e por lembrarem os africanos, já conhecidos daqueles povos. Eram os negros da terra, assim conhecidos nos primeiros séculos após a chegada dos portugueses, principalmente na região de São Paulo. Na região baiana, onde eram escravizados ou aliciados para tirar o pau-brasil, ficaram conhecidos como Brasis ou brasilienses, ou seja, gente da terra do pau-brasil. Como você pode perceber, os nativos, os índios, sempre foram denominados, receberam uma categorização pelos outros, tá? No caso, o índio foi visto como o outro, por não ser exatamente o branco português, o branco europeu que chegou aqui em terras americanas. Não era o europeu e não era branco, então foi denominado inicialmente de negro, por justamente lembrar quem? Lembrar aquele outro que os europeus já estavam acostumados a se referir há muitos e muitos séculos, que era o africano, que estava ali tão próximo da Europa e que eles acharam alguma relação. Na prática, como a gente bem sabe, o indígena nativo da América, o índio brasileiro, ele não tinha nada a ver com o africano. Em algumas regiões ele foi chamado de negro, em outras regiões, justamente como já foi falado, por trabalharem na exploração daquela madeira que tinha interesse financeiro para os portugueses, o pau-brasil, eles ficaram conhecidos, portanto, como os Brasis, os brasilienses, ou seja, era justamente a gente da terra do pau-brasil. A formação da identidade brasileira. E você? Você é brasileiro? Qual é a sua origem? Seus antepassados? Qual a sua ascendência? Da onde você vem? De onde vêm seus pais, seus avós? Serão todos eles brasileiros? Enfim, qual é a sua origem? Vejamos, então, como nós nos percebemos brasileiros. Quais dessas pessoas você conhece? Pode-se identificar suas origens étnicas? Pode-se dizer que alguns deles sejam mais brasileiros que outros? De acordo com as imagens, fica bastante difícil de nós afirmarmos quem é realmente brasileiro. Não é exatamente a cor da pele, a origem étnica que vai conferir
uma etiqueta afirmando: esta pessoa é brasileira. Fica muito difícil de nós, enfim, separarmos esses brasileiros. Se pensarmos bem, o brasileiro, ser brasileiro, compõe-se justamente de uma infinidade, de uma variedade muito grande de pessoas, de origens, de etnias, de costumes, de tradições, de cor de pele diferente. Vamos ver agora um trecho do filme Morte e Vida Severina, baseado no poema de João Cabral de Melo Neto. Meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do final de Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta Seis Maria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos. É o Severino da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino. Filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias. Vivendo na mesma Serra Magra e Ossuda em que vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra. No mesmo vento crescido, sobre as mesmas pernas finas. E iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual. Mesma morte severina. Que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30. De emboscada antes dos 20. De fome um pouco por dia. Mas para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Quem é esse Severino? Ou melhor, seria perguntar, quem são esses severinos? Serão eles todos brasileiros? Será que existe algo que nos impeça de afirmar que todos eles são brasileiros? Pudemos perceber que o destaque do filme é no sentido em que aqueles homens, aqueles vários severinos, buscam uma identidade própria, buscam um pertencimento a algo muito maior, que é justamente a nação, fazer parte da nação brasileira. E, nesse sentido todo, quem são todos os brasileiros? Podemos falar que vários grupos compuseram a sociedade brasileira e foram, ao longo da história, excluídos. Mas são eles brasileiros ou não? Por exemplo, foram os ameríndios, cuja cultura foi totalmente destruída e descaracterizada durante séculos de exploração pelos portugueses, e com um pouquinho do tempo que já não eram mais portugueses, mas eram os próprios brasileiros aqui nascidos? Será que esses índios, eles fazem parte da nossa identidade nacional? Se constituem como membros pertencentes à nação? Ou melhor seria perguntar, será que esses índios, eles se sentem pertencentes ao Brasil? E brasileiros, será que não foram também os negros que foram arrancados de sua terra, trazidos em navios tumbeiros, nos porões de navios exprimidos durante semanas, às vezes meses, com péssimas condições, e foram simplesmente vendidos nos mercados de escravos, desumanizados, perderam sua dignidade para servir a um determinado grupo de pessoas que, dessa forma, sim, se sentiam e se consideravam como legítimos representantes de uma nação que depois vai se concretizar como nação brasileira. E da fusão, da mestiçagem, da mistura de negros com índios, com os portugueses e com todos os demais povos que acabaram compondo a sociedade brasileira. Esses mestiços que também, sem o trabalho deles, o Brasil não seria o Brasil que é hoje, e foram, de certa forma, excluídos, e ainda o são. Será que eles também não são
os brasileiros? Então, observe como é importante estudar a língua portuguesa. O tempo do verbo das nossas indagações pode contribuir muito para a reflexão deste tema. Foram brasileiros os negros escravos? Então, você poderia perguntar: são brasileiros os negros marginalizados pela discriminação em nossas cidades contemporâneas? Foram brasileiros aqueles ameríndios, os nativos, que foram massacrados pelos colonizadores, foram explorados e foram diversas vezes forçados a trabalhar em prol dos interesses econômicos do colonizador? Será que o descaso do Estado, a irresponsabilidade dos mineradores, dos madeireiros e toda a falta de cuidado com a preservação de sua cultura não vai influenciar na constituição de uma identidade nacional? É nesse sentido, então, que nós devemos pensar: será que os indígenas, os grupos que sobreviveram a séculos de exploração e expropriação, são brasileiros? Para essa reflexão, vamos usar um exemplo mais prático. Vamos pensar no caso de determinadas regiões do nosso país que são delimitadas como territórios indígenas. Você já pensou sobre isso? Um território indígena foi delimitado pelos organismos oficiais do nosso país, um pedaço de terra que cabe a esses índios. Você, enquanto brasileiro, você tem um território que você diz que é seu? Não é todo o território nacional que é compreendido por todas as fronteiras nacionais? E por que o indígena vai ter um território específico para ser chamado de seu? E nesse sentido, como é que se dá a relação dos brasileiros com esses índios? Será que os outros brasileiros percebem o índio como um brasileiro? Vamos tentar pensar um outro exemplo que tem acontecido muito em algumas regiões do Brasil. Novamente, a cobiça econômica tem feito com que pessoas de fora, os forasteiros, se apropriem de territórios indígenas para a pecuária, para a exploração de madeira e outras questões aí. E nesse processo de apropriação, de exploração desses territórios, o que acontece com o indígena, com o índio? Ele é expulso, ele é obrigado a ir buscar um lugar outro para morar que não mais o seu território que foi delimitado. E nesse sentido todo, como é que nós nos percebemos diante da questão que está orientando a nossa aula, a identidade nacional? Será que diante de tudo isso, desses conflitos que ainda existem hoje, nos consideramos realmente brasileiros? Fica para você a pergunta: você se considera brasileiro? As visões históricas sobre os índios. Para discutirmos essa questão de como nós percebemos os índios na nossa sociedade atualmente, eu trouxe para você dois trechos retirados do artigo do blog da Raquel Nunes, intitulado Índios, Caras Pintadas, Brancos, Caras Pálidas. Você pode conferir na íntegra esse artigo no endereço que aparece aí no seu vídeo. Vamos conferir o primeiro trecho. O julgamento da demarcação da área indígena de Raposa Serra do Sol, em Roraima, causou uma avalanche de cartas de leitores aos nossos queridos órgãos midiáticos, quase sempre depreciando os índios e sua cultura. Então, será que realmente a população se surpreende com as manifestações daqueles índios que estavam lutando pelo seu território? Por que será que a maior quantidade de cartas eram depreciando o comportamento dos indígenas? Mas o que teria levado diversas pessoas a manifestarem o seu descontentamento por meio de cartas aos meios de comunicação? Será pelo simples fato de que muitos daqueles indígenas participaram do processo de julgamento utilizando seus trajes tradicionais, suas armas rituais? Será que foi isso? Ou não teria sido o fato de que o julgamento deu ganho de causa para a comunidade indígena ao legalizar o seu território?
Aí vem a questão que talvez tenha realmente despertado a indignação daquelas pessoas. Pois, ao devolver a terra aos índios, os homens brancos estavam perdendo propriedades que estavam sendo utilizadas para fins comerciais. Se a gente retomar um pouco a história do nosso país, veremos que algo semelhante aconteceu há mais ou menos 500 anos. Quando os europeus aqui chegaram, os portugueses o que fizeram? Eles chegaram e demarcaram as terras que aqui encontraram, afirmando serem eles os verdadeiros donos daquelas terras. Ao longo de todo o processo histórico de ocupação e exploração do território brasileiro, os índios foram ficando à margem, foram sendo marginalizados. E hoje, no início do século XXI, um pedaço de terra lhes é devolvido. E a nossa sociedade, o nosso comportamento, é tão diferente dos indígenas? Nós, os brasileiros, agimos de maneira tão diferente? Para pensar sobre isso, vamos ao segundo trecho do blog de Raquel Nunes. Numa festinha do Society, por exemplo, quanta gente estranha há? Roupas esquisitas, maquiagens extravagantes, linguagem delirante e mais, ingerindo, digamos, substâncias estupefacientes, realizando danças sob ritmo de bate-estacas. A partir desse segundo trecho, nós podemos fazer algumas comparações muito interessantes. Vamos pensar uma festa hoje comparada com um ritual que muitas vezes era religioso, praticado por esses grupos de índios. A primeira coisa que nos chama a atenção é o fato que aqueles índios utilizavam grande parte do seu dia para se produzir. Faziam pinturas, faziam maquiagens, colocavam adornos, penas, e isso é muito parecido com o que nós fazemos atualmente. Vamos imaginar um casal que está se preparando para uma festa. Eles vão usar, muito provavelmente, algumas horas antes dessa festa, diante do espelho, escolhendo a melhor vestimenta. Claro, uma vestimenta que vai chamar a atenção. A mulher, principalmente, vai fazer maquiagem, vai colocar adornos, brincos, colares, tudo isso para aparecer diante dos outros membros do grupo. Nessas festas, é comum que as pessoas usem uma linguagem diferenciada e isso vai fazendo também, estabelecendo essa comparação. Nas festinhas, lá nos rituais desses índios, era comum a utilização de uma bebida alcoólica denominada cauim, uma bebida fermentada de mandioca, bastante parecido com o que a gente vê nas festas contemporâneas. Além das bebidas, outras substâncias também são utilizadas para que as pessoas atinjam um outro nível de entusiasmo diante daquelas músicas que acabam embalando a festa inteira. Nesse sentido, a gente pode fazer uma outra comparação que também é interessante. No caso, quando os portugueses aqui chegaram, encontraram várias tribos, entre elas os tupinambás. Os tupinambás tinham um costume de guerra bastante diferente do que os europeus estavam acostumados. Para os tupinambás, a guerra era um ritual para demonstrar qual grupo era mais forte e mais poderoso. Para essas guerras, para esses confrontos com os grupos adversários, os tupinambás às vezes utilizavam dias e dias se preparando para a guerra final. Uma característica que é interessante a gente destacar é que, às vezes, no dia do confronto, eles permaneciam horas e horas se exibindo diante dos seus adversários. Cantavam e dançavam, exibiam as suas tintas que pintavam os corpos, seus adornos, até chegar a hora do confronto. Diante daí, na hora do confronto, o que acontecia? Eles brigavam e o mais forte não tinha o objetivo de aniquilar o adversário. Isso era um costume comum na Europa, aniquilar o adversário e não deixar ninguém vivo. No caso dos tupinambás, eles iam em busca daquele guerreiro, o mais bravo guerreiro adversário, para que ele fosse aprisionado. E por que eles aprisionavam esse guerreiro? Eles tinham o intuito, o objetivo de devorá-lo posteriormente. Claro que em outro ritual, porque os tupinambás acreditavam que ao consumirem a carne humana daquele bravo guerreiro que foi adversário num confronto junto com eles, eles estariam incorporando todas as forças daquele guerreiro.
isso foi um ritual que também não foi muito bem compreendido pelos portugueses. Por quê? Porque os portugueses consideraram isso um simples canibalismo e não um ritual antropofágico, cheio de outros significados que não estavam lá, não eram tão fáceis de serem entendidos pelos portugueses. Hoje, nós também podemos pensar, comparando com esse ritual antropofágico, com esses confrontos dos tupinambás, os duelos, as lutas de vale tudo, que fazem parte das gerações mais jovens da nossa sociedade. Essas gerações, elas gostam de exibir o seu corpo, exibir a sua força e se reúnem, que nem faziam aqueles índios, para ver qual é o guerreiro mais forte. Claro que o ritual antropofágico, a devorar a carne do adversário, foi há muito tempo abandonado. Esse ritual não faz mais parte da nossa sociedade contemporânea, mas naqueles ringues de luta, de vale tudo, até hoje esses jovens buscam demonstrar quem é o mais forte, quem é o mais corajoso. E aí fica uma pergunta para você. Será que, ao longo da história, esses índios representaram o bom selvagem ou eram vistos realmente como bárbaros? Para entender melhor essa questão, é fundamental que a gente desenvolva um pouco esse conceito. O que é o bom selvagem? Tem o mal selvagem? Da onde surgiu essa ideia? Desde a antiguidade clássica, lá junto com os gregos, com os romanos, havia a ideia do mito da Idade de Ouro. Uma época na qual os homens viviam tranquilamente, sem problemas, não faltava alimento, eles não brigavam, não tinha problema nenhum, vivia todo mundo na maior e completa paz. Tudo muito tranquilo e fácil de se conviver. De acordo com esse mito da Idade do Ouro, com o passar do tempo, outras idades, idade da prata, idade do bronze, idade do ferro, foram vindo, e isso foi só contribuindo para corromper esse homem. E cada vez mais o homem foi ficando egoísta, foi ficando agressivo, foi disputando com os outros homens o que ele desejava. Então, por isso que quando os europeus vieram para a América, eles estavam muito influenciados por essa ideia, a ideia do bom selvagem. Essa ideia vai ser desenvolvida até mais ou menos aí o século XVIII, o século XIX, quando, enfim, as outras transformações históricas vão fazer com que isso seja abandonado. Como é que é realmente essa história do bom ou do mal selvagem? Vamos pensar da seguinte maneira. Havia uma época na qual os homens viviam no seu estado de natureza. Nesse estado de natureza, esses homens viviam soltos pelas florestas, viviam tranquilamente ou não tranquilamente assim, dependendo de quem vai desenvolver esse conceito de bom ou mal selvagem. Entretanto, com o estabelecimento da sociedade, o que aconteceu? Esse homem ultrapassou esse seu estado de natureza e foi viver de maneira diferente. Foi viver com outros homens. E para viver com os outros homens, foi necessário criar uma série de regras, uma série de leis que pudessem organizar essa sociedade. E daí, então, nós vamos pensar na chegada dos europeus. Os europeus, eles já tinham no seu imaginário, na mentalidade europeia, eles acreditavam piamente na existência de um paraíso terrestre. Num lugar que eles não sabiam exatamente onde era, onde seria possível, novamente, viver como na Idade de Ouro. Isso significa dizer que eles estavam em busca, desde o século XIII, do século XIV, eles estavam em busca de um lugar onde eles pudessem realmente viver melhor. E com o processo das grandes viagens marítimas, o expansionismo comercial que levou os europeus além do mar Mediterrâneo, levou esses europeus para o Oceano Atlântico, que eles chamavam de Mar Tenebroso, porque eles acreditavam na existência de monstros marinhos, acreditavam que, chegando na linha do Equador, as águas do oceano começariam a borbulhar de tão quente que seria ali. Tudo isso compunha o imaginário europeu. E eles foram em busca do quê? De algum lugar onde realmente eles pudessem encontrar esse paraíso terrestre. Quando chegaram nas Américas, o que esses europeus pensaram imediatamente? Que haviam encontrado, de fato,
esse paraíso terrestre. Afinal de contas, para alguns, ao se depararem com pessoas, índios, nativos, nus, vivendo tranquilamente nos seus territórios, tendo alimento em fartura, eles não viam muita briga entre os integrantes de um mesmo grupo, de uma mesma tribo, de uma mesma aldeia. Eles vão ficar completamente abismados e vão achar que esses nativos eram os bons selvagens. Mas, por outro lado, existiam outros europeus que não concordavam muito com essa ideia. Afinal de contas, como é que pode esse nativo que vivia aqui, de acordo com o pensamento europeu, que não tinha organização, que para esse europeu era um homem incivilizado, rude, realmente selvagem, como poderia ser ele o detentor desse paraíso terrestre tão ambicionado? Para esses outros europeus que não concordavam com essa ideia do mito da Idade de Ouro, os nativos que aqui encontraram eram simplesmente selvagens, verdadeiros bárbaros, tal qual aquela definição de bárbaro que já foi estabelecida séculos antes pelos gregos e pelos romanos antigos. Afinal de contas, se a gente recuperar essa definição de bárbaro para a antiguidade clássica greco-romana, veremos que bárbaro era simplesmente o outro, aquele que não fazia parte do grupo dos gregos e dos romanos. Então, simplesmente por ser diferente, era considerado como um bárbaro. E assim, nós veremos que durante toda a constituição aí da história do Brasil, até mais ou menos o século XIX, perdurou essa disputa ideológica se o índio que aqui foi encontrado era o bom ou o mau selvagem. Se ele era um bom selvagem que estava desfrutando das benesses da natureza, ou se era simplesmente um bárbaro que estava no lugar em que esses europeus chegaram. A visão do europeu em relação aos ameríndios foi marcada por ambiguidades. Ora, os cronistas e jesuítas marcavam a presença dos nativos como modelo da Idade de Ouro, ora como bestas que em nada se distinguiam dos animais. Para exemplificar, primeiro veja um texto do calvinista Jean de Léry, francês que esteve no Brasil no início da segunda metade do século XVI e liderou a vinda de colonos para a França Antártica, fundada por Nicolau de Villegagnon, na Baía de Guanabara. Em 1578, Jean de Léry publicou Viagem à Terra do Brasil. Encantado com os ameríndios, disse o viajante: é difícil contar tudo o que fizeram estes selvagens para nos servir. Pode-se dizer, em suma, que fizeram então o que São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, diz terem os bárbaros da ilha de Malta feito com São Paulo e seus companheiros escapos de um naufrágio. Jean de Léry, então, afirma o quê? Que os nativos aqui encontrados fizeram o quê? Tudo que puderam para servir os europeus que aqui chegaram. Ou seja, em outras palavras, quer dizer que aqueles nativos foram extremamente hospitaleiros. Ou seja, eles se encaixam naquele ideal de o bom selvagem. O nativo que estava aqui não tinha grandes problemas, não era grande inimigo e não estava aqui para atrapalhar o europeu que aqui chegou. Por outro lado, podemos citar Pero Magalhães de Gânavo, que em 1570 publicou A História da Província de Santa Cruz, uma outra visão dos europeus em relação aos ameríndios. A língua deste gentil todo pela costa carece de 3 letras. Não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E desta maneira vivem sem justiça e desordenadamente. Gândavo, por sua vez, afirma que os nativos do Brasil eram todos grandes selvagens. Ele já começa utilizando um termo que era bastante utilizado para reafirmar essa visão depreciativa. Ele chama os povos que aqui encontrou de gentil.
aquele gentil. E, segundo ele fala, a língua desse gentil não continha 3 letras que ele vai considerar fundamentais. A letra F, a letra L e a letra R. Por quê? Porque ele vai fazer a comparação afirmando que esses nativos não tinham nem fé, nem lei, nem rei. Ou seja, segundo o pensamento de Gandalf, os nativos que aqui foram encontrados não podiam viver de maneira organizada nem civilizada. Isso de acordo com os padrões europeus. Lembre que essa é uma visão de um europeu sobre os índios que aqui foram encontrados. Vamos ver então qual é a visão de um índio a respeito de como ele pensa sobre a maneira pela qual os europeus se referiram, viam esses indígenas aqui quando chegaram. Se aceitamos esse substantivo cabralino, preconceituoso, discriminante, vamos dar sustentabilidade às mentiras e alevosias do invasor Pedro Álvares Cabral. O inocente navegador e invasor português pensava ter chegado às Índias. Por isso apelidou os aborígenes que viviam aqui há milhares de anos de índios. É por isso que nós, povo pataxó, não aceitamos ser adjetivados de índios. Quando aceitamos ser taxados de índios, estamos traindo a nossa própria etnia. Porque no Brasil de hoje não temos um só povo, temos 290 povos de etnias diferentes, falando mais de 190 línguas. É por isso que o nome índio nos causa uma falsa ilusão de que todos são iguais e hegemônicos. E o que é pior, que aqui só existe um só povo e isso não é verdade. De acordo com o texto do Pataxó Edmundo Santos, nós podemos perceber a resistência desses grupos descendentes dos primeiros moradores de terras brasileiras que estavam aqui antes da chegada dos portugueses. Você deve ter percebido que o Pataxó, ele reforça a ideia de que ele não aceita ser chamado de índio. Ele não aceita o adjetivo índio para, enfim, designar um conjunto muito mais amplo de povos que ainda hoje fazem parte da população brasileira. Afinal de contas, ficou bastante claro, de acordo com o texto, que esse grupo maior, mais vasto e diversificado, ele tem características culturais, etnias diferentes. E é isso que foi, enfim, por mais de 500 anos, repetido, reafirmado por parte dos povos, dos homens que chegaram aqui e resolveram colonizar, conquistar, ocupar essas terras. Vamos lembrar que quando Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral chegaram em terras americanas, eles simplesmente denominaram os nativos que aqui encontraram de índios porque acreditavam, seguramente, estar chegando nas Índias Orientais, territórios asiáticos que forneciam produtos de interesse comercial para as potências europeias. Nesse sentido, esse erro ele vem sendo reafirmado durante séculos e o texto do Edmundo Santos serve para nos alertar que não podemos simplesmente empacotar toda essa diversidade cultural com um único adjetivo, o adjetivo de índios. E você, o que acha dos ameríndios? Eles são brasileiros como a maioria de nós ou não? Sistematização. Durante a apresentação do tema A Formação da Identidade Brasileira, desenvolvemos os conteúdos de História dos Povos Indígenas e a Formação Sociocultural Brasileira. Neste conteúdo, pudemos trabalhar as seguintes habilidades. Habilidade 2. Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. E a habilidade 15. Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Perceber-se como sujeito histórico é fundamental para compreender as dinâmicas históricas de construção da identidade nacional. Por isso, é imprescindível saber avaliar de maneira crítica tais dinâmicas. Também foi trabalhado o conteúdo História dos Povos Indígenas e a Formação Sociocultural Brasileira. Foram abordadas as seguintes habilidades. Habilidade 1. Interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura.
A habilidade 1 foi desenvolvida nesta aula principalmente a partir de duas fontes históricas, os relatos de Jean de Lery e Pero Magalhães de Gândavo. Nesse caso, é importante que você saiba diferenciar a fonte histórica da própria história, pois a fonte é um reflexo do seu próprio tempo e dos homens que a criaram. Habilidade 3. Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. A história não deve ser encarada como um fim em si mesma e, por isso, a necessidade de estabelecermos constantemente relações entre o passado e o presente.